eu faço para lidar menos com o virtual e mais com o real? Se a gente lida com o abstrato o tempo todo, muito mais com o abstrato do que com, talvez às vezes até com o físico, porque a gente não para pensar que a gente lida muito com o abstrato, porque a gente precisa de emoção o tempo todo, ninguém é um robô, ou a gente está se tornando um robô, né, com a inteligência artificial. Será que a gente está imitando cada vez mais os comportamentos dos outros? Ou a gente sempre imitou? É de se pensar, né? Será que a gente sempre foi com a manada? Sempre foi e nunca fez a diferença no mundo de ser quem a gente é? Porque quem a gente é, ser quem se é fazer a diferença no mundo. Na verdade, era o que o mundo devia ser assim. Porque imagina quão rico seria se todo mundo fosse quem se é. Mas para saber quem a gente é, a gente precisa entender do nosso abstrato, a gente precisa entender das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Mas a gente já nasce tendo comportamentos que depois a gente vai ter na escola e não vai aprender o que é emoção, o que é o sentimento, né? Então, um convite para as escolas aí, que é um pensamento meu que devia ter educação e inteligência emocional desde cedo nas escolas pra gente entender, para não ficar no final tendo que procurar terapia só não para autoconhecimento, mas só pra quando a gente tá na linha final aí de alguma coisa, que eu falo do bico do corvo. Quando a gente já tá doente, quando a gente tá com uma depressão, e não buscar se conhecer na terapia ou buscar se conhecer no mundo e não ficar à mercê de tudo em volta, das distrações em volta o tempo todo, porque pra gente se conhecer a gente não pode se distrair. Como que a gente vai se distrair? Porque se a gente se distrair com o externo, a gente não olha pro interno. A gente pode viver no mundo, a gente não é do mundo nesse sentido, porque a gente não é o concreto, isso aqui. A gente tem o corpo, a gente é o concreto, mas a gente é além disso, além de um corpo. A gente é o que a gente pensa, o que a gente vive, o que a gente sente, o que a gente emana de energia pro mundo, né? Independente de vocês acreditarem ou não. Ah, mas eu não acredito. Tem a física quântica aí. Ah, mas eu não gosto, eu não entendo do abstrato, eu não gosto de abstrato. Então você não gosta de você. Se você não gosta de abstrato, porque então você nunca se apaixonou, nunca sentiu nada, você é um robô, você trocar pilha, a gente trocar pilha. Hoje em dia fala-se bateria social, né? A gente tá usando cada vez mais termos tecnológicos para se identificar, usa vários rótulos para muitas coisas, mas por que a gente usa rótulo? Porque a gente não sabe como que a gente sente. Eu sei que uma cadeira é uma cadeira porque alguém foi lá e falou que a cadeira é uma cadeira. Mas e aí? Se alguém tivesse falado que era uma parede, entendem onde eu quero chegar? O simbólico sempre existiu. O abstrato sempre existiu, não palpável sempre existiu. Porque a gente existe dessa forma também. A gente não é um corpo. Se a gente fosse um corpo e não tivesse personalidade, mas agora parando pra pensar, não parece que a gente é um monte de robô andando na rua, sem sentimento, que as pessoas estão cada vez mais egoístas, só pensando em si? O ego não seria uma inteligência artificial que a gente criou? Isso não sou eu que tô falando, isso eu tô vendo dos estudos, tá? Que o ego é como se fosse uma inteligência artificial. Essas desculpas, essas vitimizações que a gente dá pra continuar com os nossos comportamentos, é uma inteligência artificial que a gente usa. É o abstrato como concreto, para explicar, dar desculpa pelas nossas ações, pelas nossas reações e não fazer nada para mudar. Porque quantas pessoas aí vocês conhecem que mudaram realmente na vida? Às vezes você encontra a pessoa, faz 3, 4 anos, você encontra pessoas falando, essa pessoa não mudou nada. Nada, tá a mesma coisa, o mesmo comportamento, o mesmo sentimento. E você já mudou, você já se olhou, Por que você muda? Por que a gente muda? Porque a gente não se distrai com o que é insignificante, com o que não é importante pra gente. O que é importante pra gente? O que importa, que a gente vai importar, que a gente vai trazer pra dentro. Então, na verdade, o que é mais importante não é como dizia o Saint-Exupéry no livro Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. Sempre foi. A gente tem uma busca frenética pelo não essencial, mas a gente tá aí para buscar o essencial no fundo, que a gente não entende. Só vai entender às vezes quando tá doente, quando tem algum problema, quando tem alguma dor, a gente vai entender. Quando a gente assiste um filme, a gente se emociona, a gente chora, a gente tem empatia, a gente se coloca no lugar do personagem. O nosso cérebro, gente, ele não entende o que é real e o que é virtual. Ele não entende o que é de verdade e o que é de mentira. Quando a gente assiste um filme,
A gente sabe que aquilo não tá acontecendo, não é real, mas a gente chora, a gente torce por aquele personagem, a gente quer se identificar, a gente quer que aquilo seja real. E a gente chama de catarse, tá? Esse insight, essa conexão momentânea que você tem com o personagem, ou com o filme, com a paisagem, enfim. Quando você tem aquilo, nossa, putz, eu vi esse filme, me lembrou tal coisa, me ajudou em tal coisa, ou esse personagem, essa identificação. É o nosso cérebro se identificando, é a nossa inteligência artificial cerebral se identificando com a outra inteligência artificial. Percebem que não tem diferença? Porque se o cérebro fosse só essencial, se fosse só captar o que é real mesmo, né? Por que ele ia fazer uma identificação com algo que não é real? Você sabe conscientemente, você tem consciência que aquilo não é real, mas você chora, você vive aquilo, como se fosse a sua vida às vezes. Ou até uma fuga, né? Como que fosse ficar vendo um atrás do outro pra viver. A gente até vive como fugas, a gente vive um personagem pra não viver a realidade. E aí, como é que fica tudo isso? Já pararam pra pensar e refletir sobre o que a gente faz com o virtual e com o nosso real? Sobre quem a gente é realmente e o que a gente tá deixando transparecer pro outro? Porque se a gente não sabe quem a gente é, e se a gente não sabe quem a gente é, a gente se identifica com os outros. Aí vem a idolatria, aí vem ou idolatra, ou é muito legal, ou é muito ruim. Né? Não tem, é 880, não tem equilíbrio. Aí vem os haters da internet, ou vem os adoradores, fãs e tal, etc. Por que é um 880 que a gente vive? Porque a gente não para se olhar e para ver o nosso virtual, a nosso metaverso. E aí a gente acaba se identificando com o outro e a gente vira, como eu já disse, um personagem de si mesmo. Quanto tempo a gente não vive fingindo que é uma pessoa que a gente não é, para agradar os outros, para vestir uma roupagem social para agradar os outros? Eu falo assim, a gente não vai sair na rua de biquíni, a gente não vai, né? Porque a gente vai fazer só o que a gente quer, porque fazer só o que a gente quer também é criancice, é infantilidade. Isso aí não é essência, sério, já entra também para uma inteligência artificial nossa. Então vamos parar para pensar realmente quem a gente é e o que a gente está passando para as pessoas em volta de quem a gente é. Ah, Thaís, mas como eu faço isso? Observando cada dia, não indo na manada, não indo no fluxo, não só consumindo TV o tempo todo e falando que aquele personagem da novela, aquela roupa que está sendo vista, que não sei o que. A gente pode gostar, a gente pode querer se identificar e achar legal, e vou usar o cabelo assim, vou usar a roupa tal, mas não saiam da essência de vocês, não saiam do abstrato de vocês. E isso não é virtual, deixa bem claro, o essencial não é o virtual, o essencial, ele é além do virtual, faz parte das nossas emoções, dos nossos sentimentos, mas ele é além das nossas emoções, dos nossos sentimentos, é quando a gente se encontra de verdade, é um conjunto de tudo isso, e vai além. Ah, Thaís, mas como é isso? Então, isso é o que o Jung, que é um psicanalista, um psicólogo analista, né, falava sobre o self, sobre o se encontrar, sobre a nossa essência, sobre ser si mesmo, sobre juntar todos os nossos fractais, todas as nossas partes, todos os nossos eus que a gente vai deixando pelo caminho, né? As pessoas que passam na nossa vida, a gente vai se identificando com elas e é como se fosse deixando pedacinhos pro nosso caminho. Mas vamos procurar deixar coisas boas, vamos procurar deixar o amor, deixar o que a gente tem de bom para os outros e não o que a gente tem de ruim para os outros. Por isso, nosso observar o nosso dia a dia e se entender quem se é, entender esse self, entender a sua essência, entender esse símbolo, porque nós somos um símbolo para o mundo, para o universo. Porque como que a gente vai se identificar com o outro? Só pelo material, só pelo tocar, pelo físico. Não tem aquelas pessoas que a gente olha e a gente já se identifica de uma hora para outra, assim, nunca viu a pessoa na vida, mas você olha, isso aqui, como que você vai explicar isso se não for o abstrato? Mas a parte de faca de dois gumes do virtual, da parte do que a gente está falando também, o que tem que ser falado, o que eu estou falando, a internet, também tem que ser vista de uma maneira também bem séria. O que você coloca para os outros? Né? O que você
manda de conteúdo pela internet, eu vou dar um exemplo assim, você que tá fazendo um canal no YouTube também, ou você que quer trabalhar com a internet, ou você que tá falando numa rede social ou tá fazendo um comentário. Se você for fazer um comentário negativo, pensa 2 vezes, gente, antes de fazer, porque tudo que a gente faz volta pra gente, tanto de bom quanto de ruim. Essa lei é física. Quando se você der um soco na parede, você vai sentir dor? Vai. Na hora, ação e reação. Você tá emanando uma força contrária àquela partícula física, né? Que é a parede, conjunto de partículas. E aí você vai, e aí? Você vai e soca a parede, você vai sentir dor? Vai. Então você tá mandando uma energia, você vai receber de volta. Se você tá mandando coisa ruim, você vai receber coisa ruim de volta. Ai, minha vida tá uma porcaria, minha vida tá isso. Mas o que você tá emanando abstratamente? Então, a gente precisa pensar nisso, com seriedade. Onde começa um, onde termina o outro. Porque isso vai ser cada vez mais comum, está cada vez mais comum. Esse se relacionar através do virtual. Então, tome cuidado com quem vocês se relacionam também afetivamente. Quem que é a outra pessoa que tá do lado. Ah, eu vou marcar um encontro com a pessoa que eu não sei o que. Gente, toma cuidado com os aplicativos também de relacionamento, porque tem gente boa e tem gente ruim. Tem gente que escolhe ser ruim, tem gente que escolhe ser bom. Então é complicado, é complicado. Se amem e se coloquem em primeiro lugar. Autoestima em primeiro lugar, gente. Não é essa coisinha de novela, romantizinho, não. Amor próprio é um ego bom, legal, ou seja, sua autoestima tá legal, você tá se sentindo bem, mas sem deixar as pessoas pisarem em vocês, sem deixarem vocês acharem, sabe, ai, porque a pessoa me elogiou, porque é isso, ai, a pessoa me elogiou, ela é legal. Não é legal só porque te elogiou, às vezes ela te elogiou porque ela quer tirar alguma vantagem em cima de você. Bom, eu indico uma série pra vocês, muito boa, chama Black Mirror. Essa série é uma série futurista, tem vários episódios, e cada episódio é um episódio que fala sobre inteligência artificial, sobre comportamentos futuros, sobre o nosso futuro, nosso passado, nosso presente. E cada episódio é um tema diferente, então eu indico pra vocês essa série, vocês vão gostar bastante. Quem gosta de inteligência artificial, esses filmes de super-heróis também são bem legais assistir, porque mostra muito do nosso universo, mostra muito do nosso mundo abstrato, dos nossos arquétipos que o Jung falava, que são os nossos tipos de personagens que a gente mesmo inventou coletivamente, num inconsciente coletivo. Tem vários tipos, né, de personagens, de arquétipos, que são personagens, são roupagens que a gente veste para se dar bem na sociedade, para se defender como mecanismo de defesa. Tem vários, tem o do herói, eu tenho o do curador, tem vários. As histórias estão aí para mostrar os arquétipos dos super-heróis. E o Jung falava muito disso. O Jung, né? Vocês procuram também sobre o Jung, ele é bem interessante. Ele fala sobre a teoria, né, da psicologia junguiana, a psicologia analítica. Ele rompeu com o Freud, que falava de psicanálise, e fala sobre a psicologia junguiana, que ele lida muito com os símbolos, que tem no tarô, que tem nas culturas todas, que tem nas religiões, né? Que a religião também é um abstrato. A religião é lidar com o abstrato, lidar com a espiritualidade, é lidar com o abstrato. É um tema bem tabu. Todas as religiões são muito importantes e todas têm os seus símbolos. E os símbolos são muito significativos no mundo, porque é uma forma de ancoragem com o mundo, é uma forma de concretizar o abstrato. Então, as religiões também servem para lidar com esse virtual também nosso, né? Do nosso simbólico. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Tem muito mais. Se vocês quiserem saber mais sobre essa série Black Mirror também, só que vocês colocarem no Google que vai aparecer. Assistam, porque vale a pena. Cada episódio é de um jeito. E, não gostei desse, assiste outro, porque cada um é diferente, é uma história diferente. Então vale a pena a gente buscar e busquem se informar. Não aceitem qualquer informação que vocês veem na internet também, qualquer conhecimento. Tem muita gente aí querendo vender e ganhar dinheiro às custas de vocês. Que vocês tiverem de dúvida, que vocês tiverem de solução, de expressão, mandem nos comentários, mandem temas, né, para eu fazer, me mandem temas. Estou muito feliz pela reciprocidade de vocês. Vamos comentar, vamos interagir, vamos usar o nosso abstrato por coisa boa,
Vamos disseminar experiências, porque aí a gente aprende, a gente traz o aprendizado de cada um, porque todo mundo é importante, vocês são importantes para mim, eu acredito ser importante para vocês. Obrigada por ficar por aqui, e é isso. Fico aqui, até a próxima. Curtam, compartilhem com quem vocês acham que é importante esse conteúdo e vamos disseminar informações, vamos ser felizes. Tô aqui para vocês e com vocês, tá bom? Obrigada. Até a próxima.